Bom dia, jovens. Eu mudei aqui o programinha para gravar o vídeo, né? Mas acho que vai ficar mais visível minha cara de bolacha aqui. Mas vamos então para a segunda parte do capítulo 6, né? Na aula anterior de ontem. A gente falou um pouco sobre o Nordeste, a questão dos estados, da história inicial da colonização, né? Da ocupação para a exploração primeiro do pau-brasil e depois para o cultivo de cana-de-açúcar, que eram artigos muito cobiçados na Europa, da relação de venda que eles tinham com os holandeses, e esse gancho aí dos holandeses é o que vai dar a nossa introdução agora para a segunda parte da história, né, e da geografia do Nordeste, que fala sobre a ocupação holandesa na região Nordeste. Vamos lá, ó. Então, o primeiro capítulo aí, o capítulo 6 da apostila 2, região Nordeste, a primeira região a ser ocupada, né? A gente já falou um pouco sobre isso. E a parte 2 do capítulo 6, vamos lá então. O que aconteceu aí, professor, então, com essa relação aí entre os holandeses e os portugueses? Acontece o seguinte: até 1580, Portugal e Holanda tinham boas relações diplomáticas, tanto que quem comercializava o açúcar português para a Europa, porque tinha os navios, eram os holandeses, né? Eles tinham frotas de navios muito grandes e eles então distribuíam essas mercadorias, esse açúcar que vinha do Brasil e que era trazido por Portugal até a Europa, eles que distribuíam esse açúcar para o resto do continente. Só que acontece o seguinte, não sei se vocês já viram isso lá em História, né? Entre 1580 e 1640 houve a chamada União Ibérica, ou seja, o Reino de Portugal, né, o território português passou a ser dominado, passou a ser comandado, governado pelo rei Filipe II, que era o rei da Espanha. Mas por que isso aconteceu, professor? Porque o rei Henrique de Portugal, né, ele faleceu sem deixar descendentes. Então, o que acontece? Portugal agora passa a ser domínio da Espanha, e aí se cria a União Ibérica, o Reino Ibérico. Ou seja, tudo que era de Portugal agora passa a ser da Espanha. E o que acontece? A Espanha e a Holanda não eram tão amigas quanto Portugal e Holanda, né? Então o rei Filipe olha para aquela relação comercial ali que existia. Olha, a gente traz o açúcar do Brasil aqui para o porto, né? E aí os holandeses distribuem esse açúcar para o continente. Não vai ser bem assim. Então, desde 1568, a Espanha e a Holanda não tinham boas relações comerciais, boas relações diplomáticas. Em 1580, a Espanha começa a dominar o território português e aí dá ruim, né? Dá uma treta nessa relação entre Holanda e agora a União Ibérica, né? Que é Portugal mais Espanha. E isso envolve a relação de comércio do açúcar com o Brasil. Mas o que isso gerou, né? Esse desafeto entre a Espanha e a Holanda faz com que a Holanda comece a olhar para o território brasileiro de uma forma diferente. O território brasileiro que até então era o Nordeste, o litoral nordestino. Fala, então agora são os espanhóis que dominam o comércio e o transporte de açúcar vem do lado daquela terra, lá daquela colônia, né? O que acontece? Os holandeses começam a tramar, né, a elaborar ataques para aquela região da costa brasileira, da costa da colônia, né? E entre o fim do século XVI e o início do século XVII, eles começam a atacar sucessivamente, né, o litoral nordestino, até que, vamos lá, tcharam, né, eles fundam a Companhia das Índias Ocidentais, que nada mais é do que um bando de maluco, né, explorando os territórios tanto da África quanto da Ásia e também da América, a fim de se impor, né, perante os outros países, se impor perante a Espanha, se impor perante a Inglaterra, né, a Holanda e a Inglaterra também não se davam bem, tá certo? Porque eles disputavam a questão dos navios ali, de quem tinha mais frotas e quem distribuía produtos. A Inglaterra também tinha uma frota de navios muito grande, tá certo? E 1621 então, se cria a Companhia das Índias Ocidentais, que é holandesa, né, que tem essa sigla aí,
o WIC, né, que provavelmente vem do inglês, tá certo? E eles começam a buscar o controle dos locais produtores de açúcar que antes eram de Portugal, que iam, né, ser distribuídos por ele, tá certo? E claro, também vão buscar ali os postos, né, as feitorias, os postos de comercialização de escravos na África, que eram dos portugueses e que eram trazidos para a América, seja a América do Norte ou a América do Sul, pelos navios holandeses, tá bom? Então, como é que aconteceu aí? Essa primeira organização dos ataques, o primeiro ataque mais eficiente, eles começaram lá em 1590 e poucos, depois um ataque que não teve muito sucesso em 1600 e pouco, né? E o primeiro grande ataque que quase deu certo foi em Salvador, na capital da colônia, por isso que acho que não deu certo, porque o negócio ali já estava bem amarradinho pelos portugueses e pelos espanhóis, né? Então eles tentaram um ataque em Salvador em 1624. Não deu certo, né? Infelizmente ou felizmente, não sei, não estava lá para ver. Não deu certo. Morreu gente, né? Eles voltaram com o rabinho entre as pernas lá para a Holanda e em 1630 eles tentaram de novo, né? Só que agora eles chegaram em Olinda, em Pernambuco, né? Não foram lá na capital da colônia, foram um pouquinho mais para cima ali em Olinda, em Pernambuco. E em 1630 eles conseguiram tomar o território, tá certo? E o que acontece? A partir de 1630 até 37 eles foram expandindo esses domínios pelo litoral nordestino, tá certo? Olha aí, até 37. Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa é uma ilustração da chegada dos holandeses, claro que isso aí é romantizado, né? Isso foi uma batalha, né? Então, isso aqui é uma romantização da chegada dos holandeses aí na costa brasileira, na costa da colônia, né? Tá na apostila de vocês esse quadrinho aí. Olha só, deixa eu ver se passei algum sem querer. Não. Esse aqui é o território holandês conquistado, né, dentro do que era a colônia ibérica durante o século XVII. Olha aí, ó. Eles chegaram aqui em Olinda, né? E foram se expandindo até chegar em Sergipe, Alagoas, até chegar no Rio Grande do Norte, mas também conquistaram, olha, Fortaleza e São Luís, né? Esse mapinha aqui, ele tá ampliado aqui, ó. São Luís. Então, eles estenderam o domínio deles do Maranhão até Sergipe, né? Do Rio Grande do Norte até Sergipe, com uma área constante, contínua, e também conseguiram dominar ali, ó, entrepostos em Fortaleza e em São Luís. Os caras foram guerreiros, conseguiram dominar bastante coisa do Nordeste aí, enquanto você tinha ali essa questão da União Ibérica, né? Da Espanha dominando o território português. Porque, na verdade, o que aconteceu? Eu faço uma leitura um pouco mais específica. A Espanha estava preocupada com o ouro que ela estava encontrando na outra parte do continente. Essa parte aqui de comércio de açúcar não estava tão bem protegida, não estava tão bem visada pelos espanhóis, né? Eles tinham outras prioridades. Isso aqui meio que ficou largado a Deus dará, né? Por isso que os holandeses foram lá e pum, morderam esse território durante alguns anos, né? Olha aí, ó. Essa aqui é uma gravura, uma representação da cidade de Maurícia, né? Que era Recife, né? Mudou o nome para Maurícia por conta do Maurício de Nassau, que foi o grande governador do território holandês no Nordeste enquanto ele esteve aqui, né? Vou passar para vocês ali, ó. Quem foi o tal do Maurício de Nassau? Ele chega, né, ao final desse processo de expansão da colonização, do domínio holandês no território brasileiro, né, em 1637. E ele chega meio que causando um grande furor, um grande movimento ali, porque ele pensava muito diferente do que pensavam os portugueses e muito diferente do que pensavam os espanhóis. Ele pregava, ou ele permitia a liberdade religiosa, embora a Holanda fosse protestante, você podia fazer do que você quisesse da sua religião, não causando treta por causa disso, né? Ele pregava uma liberdade religiosa um pouco silenciosa. Ele garantiu, porque a Holanda tinha grana, empréstimos para os colonos que estavam aqui para abrir pequenos negócios, e ele
motivou uma forte urbanização, claro que contextualizando para aquele período. Criou praças, criou avenidas, criou pontes, né? Criou uma série de elementos urbanos ali que não existiam, que não tinham sido trazidos pelos portugueses e também não pelos espanhóis, tá certo? Então, o período de governo do Maurício de Nassau, né, de 37 a 43, foi conhecido por uma grande reviravolta, um grande desenvolvimento naquela área, né, por toda a região holandesa também, mas principalmente na cidade de Recife, tá certo? Ele trouxe artistas para retratar a paisagem do local, para fazer desenhos, fazer gravuras, né, fazer pinturas das pessoas, das etnias que viviam ali naquela região, né? Ele construiu teatros, construiu escolas, construiu praças, tá certo? Trouxe fontes, construiu açudes, ele motivou a construção de uma série de coisas na região, tá certo? Até 1643, quando a Companhia das Índias Ocidentais entra em falência e dá a sua carta de demissão. Falou, a gente está quebrando, você está demitido, né? Então, em 1643, ele é demitido da Companhia das Índias Ocidentais e sai do Brasil, tá certo? Com a crise da Companhia das Índias Ocidentais, a falência disso e a demissão do Maurício de Nassau, a ocupação holandesa começa a entrar em declínio. Até porque em 1640, um pouquinho antes, né, Portugal consegue retomar o seu território da coroa espanhola, né? Deixa eu ver se vai aparecer aqui para vocês, ó. Não é agora não. Portugal, né, em 1640 consegue retomar o poder da coroa portuguesa e isso cria ali uma certa estabilidade também e eles vão querer recuperar o território que era dos holandeses, que antes era deles, né? Era a colônia deles. Então, esse momento histórico aí da ocupação holandesa, ela meio que pega o vácuo da crise portuguesa, né? Da crise da coroa portuguesa, porque eles conseguem ocupar o território em 1630, né? Ou seja, alguns anos, de 1580 a 1630, dá 50 anos, mas nesse vácuo aí, ó, né? Quem era... eles estavam tentando ocupar o território, né? E quem é que estava comandando o território de longe? A Espanha, não era mais Portugal, né? Estavam meio que deixando ali a desejar, né? Então a Holanda chega, domina esse território, né? Implanta ali a sua filosofia de gestão, de governo, de desenvolvimento, explora o açúcar, aprende muitas técnicas, né, de cultivo, do plantation e tudo mais. E depois, quando Portugal retoma o domínio sobre a coroa portuguesa, né, a família de Bragança retoma o reino, né, retoma a coroa portuguesa para si, a Espanha sai desse domínio, né, e a Companhia das Índias Ocidentais também quebra em 1643, e você tem aí um declínio somado a um novo momento histórico, onde Portugal agora tinha controle sobre essas áreas, né? Então meio que juntou um monte de coisa e você tem aí então um avanço das tropas portuguesas sobre essa área e o declínio da ocupação holandesa. Claro que eles não saem tão já, né? Vou mostrar isso aí para depois para vocês. Mas vamos falar um pouco então sobre o Maurício de Nassau. Olha aqui, ó. Ele com uma peruca, né? Mais novinho. Ô, carambola. E ele sem peruca aqui, mais tiozão, né? Mais representado com uma cara mais madura. É o mesmo cara, tá? Olha aí, ó, as obras dos pintores que vieram para o Brasil, lá para Recife, para Olinda, para retratar os cidadãos que habitavam na colônia, né? Essas obras, elas são famosíssimas, elas estão em museus lá na Europa, são caríssimas, né? E foi um período de cultura e de arte muito forte na região de Pernambuco, né? Tem influência até hoje. Os prédios nem tanto, né? Você não tem tantos prédios preservados, acho que quase nenhum preservado daquela época. Mas a influência estética, arquitetônica está presente em Olinda, em Recife, né? Até hoje. Olha aí, ó. Essa aí era a casa do Maurício de... Não, mentira. Errei, não é a casa do Maurício de Nassau, não. Isso aqui era um horto botânico, né,
que os holandeses construíram para catalogar e estudar a fauna e a flora da região, né? Os caras eram estudiosos, eles não vieram aqui só para explorar, vieram para criar, cultivar o açúcar, né? Mas também vieram para conhecer as áreas. Eles tinham uma visão de futuro que depois eu vou explicar para vocês qual que era a intenção deles. Olha aí. Essa aqui, né, já é uma foto mais moderna que mostra a influência arquitetônica. Ó, se vocês, vou voltar aqui, ó. Olha como é parecido. Isso aqui é lá 1600 e tralalá. Isso aqui é hoje, ó. Olha como a arquitetura, o modelo arquitetônico está preservado, né? A influência ficou preservada. Tá certo? Pessoal, não sei, acho que essa parte aqui sumiu do slide, eu não devo ter colocado. O que acontece? Eu acho que vai aparecer no próximo slide, na verdade. Que é o seguinte, quando a Holanda sai do território brasileiro, né, expulso pelos portugueses, logo na sequência eles vão expandir, ou vão atacar, ou vão tentar ocupar outra região da América, que é a América Central, né, a parte mais fininha lá da América, que vocês já estudaram. Quando eles fazem isso, eles viram concorrentes do açúcar brasileiro, tá certo? E aí você tem um declínio da economia do açúcar no Brasil, e a região Nordeste ela começa a entrar em crise, tá certo? Então isso aí, por isso que os holandeses queriam estudar a fauna e a flora brasileira, queriam fazer estudos, né? Queriam explorar essa questão mais científica da região, porque a ideia era que eles levassem depois esse cultivo para outras áreas, né? Chegavam aí à conclusão que era possível cultivar a cana em outras áreas, tá certo? Vamos lá, então. Passando aqui, ó. Que além da cana-de-açúcar e do pau-brasil, que foram lá nos primeiros 30 anos, falei para vocês, o que tem de economia, o que foi desenvolvido economicamente no Nordeste nesse início de colonização, nesse início de povoamento, nesse início de desenvolvimento da região, né? Junto com a cana, pessoal, você tem que ter um sustento, um alimento, né? O cara não vai só chupar cana e comer açúcar, né? Ele tem que ter alimento. E então, junto com a expansão do cultivo da cana, também houve um crescimento considerável da pecuária, da criação animal, tá certo? Por quê? Além de fornecer carne e leite, também fornecia couro para fazer roupa, para fazer bota, para fazer bolsa, para fazer sela, e a força animal para mover alguns equipamentos, para mover algumas máquinas, inclusive dentro dos engenhos, né? Quando você tinha equipamentos que eram muito fortes, muito grandes, e a força do homem, a força dos escravos não era suficiente, eles metiam ali um cavalo, um boi, para puxar, para fazer a engrenagem funcionar. Tá certo? E conforme a produção de cana, o cultivo de cana foi avançando para o interior, a produção pecuária, a criação de gado também foi avançando junto. Então, a partir do momento que se expandiu a produção de cana, a pecuária caminhou junto, né, desse processo. Então, são processos simultâneos. Na verdade, a pecuária, se a gente for analisar depois nos próximos vídeos, ela sempre vai acompanhar uma atividade principal, e em algum momento ela pode até substituir como atividade principal daquele local, né? Geralmente isso acontece na mineração. Você vai explorar recursos minerais e em certo ponto isso fica escasso, e aí a atividade pecuária entra como um substituto econômico dessa atividade. No caso do Nordeste, né, o declínio do açúcar foi por outra questão, por aquela competição com a Holanda, e porque no Sudeste estava começando a se cultivar o café. Então, não foi a pecuária acaba não substituindo a cana-de-açúcar, mas ocupa um pouco do espaço porque ela entrou em declínio, tá certo? Então, a pecuária ela avança pelo território nordestino junto com o cultivo da cana para abastecer as tropas, para dar alimento, para dar força de tração animal e tudo mais. E também, em certa altura, isso já pensando no século XVIII, a produção de algodão na região Nordeste também começa a se destacar. Por quê? Ocorre aquela questão do declínio do açúcar, né? Ele começa a ser menos vantajoso economicamente, e a Inglaterra começa a sua Revolução Industrial. E a Revolução Industrial da Inglaterra começa a partir da produção têxtil, né? Produção de roupas. A indústria têxtil da Inglaterra começa a crescer muito rapidamente, e
a produção de lã como fonte de matéria-prima para o tecido acaba não sendo suficiente. E aí eles buscam uma fonte secundária, que é o algodão. Claro que essas roupas de algodão não vão para a elite, né? A lã e a seda, que eram usadas para as principais roupas, não vão para a elite. O algodão era utilizado para a fabricação de roupas mais simples, algumas delas até utilizadas pelos escravos, tá certo? Mas quem produzia e quem tinha tecnologia no tear, né, quem tinha umas máquinas da época, era a Inglaterra. Então quem fazia essas roupas? Os ingleses, né? O Brasil então vendia o algodão para a Inglaterra, eles faziam as roupas e depois mandavam para o Brasil, né, em forma de vestimenta já. É o que a gente faz hoje, só que de uma outra forma, né? Isso num outro tempo histórico. O Brasil manda lá os produtos básicos para os países que têm tecnologia e eles voltam em forma de produto, né? A gente manda o minério de ferro, volta em forma de aparelho eletrodoméstico, manda o nióbio, volta em forma de chip de celular, de processador de computador e tudo mais, né? Só que na época era o algodão. Então, a região Nordeste foi e ainda é uma grande produtora de algodão, né? E esse produto ele veio que meio para substituir ou para se destacar depois do declínio da cana-de-açúcar por conta desses elementos que eu já falei para vocês, que o café no Sudeste começa a ganhar espaço e a Holanda começa a produzir cana na América Central. Então fica complicado aí a situação desse mercado no Brasil, tá certo? Onde é que se destaca, olha aí, eu acabei esquecendo de falar, onde é que se destaca a produção de algodão, mesmo hoje no Nordeste? No Maranhão, aquele estado mais ao norte ali, né, mais ao noroeste ali da região, Pernambuco, que é onde fica Recife, e na Bahia, né, ali onde você tem a capital Salvador, que foi a primeira capital do Brasil, tá certo? Então nesses 3 estados que eram necessariamente os estados do Nordeste mais desenvolvidos na época, né, que tinham portos, que tinham capacidade de produção um pouquinho melhor, né, e tinham mais capital, portanto são os estados que se destacam aí na produção de algodão. Olha aí, ó, essa aí é uma ilustração que está na apostila de vocês, né, da produção algodoeira, da fabricação ou da extração, né, porque ele é uma planta, do algodão, tá certo? Assim como foi também, tinham estruturas, né, feitas para os escravos para produção ou para extração ou para processamento de cana, também tinham estruturas onde os escravos eram usados como mão de obra para fabricação ou para produção ou para o processamento de algodão. Vamos lá. A gente falou um pouco, né, sobre a história antiga, né, de colonização, de ocupação dos holandeses, do declínio do açúcar, do Nordeste. Mas e hoje? Né? Pensando aí hoje, o século XX, que foi até os anos 2000, né? De 1901 até os anos 2000, e o século XXI, que é a partir de 2001. O que deu aí, o que aconteceu mais recentemente no Nordeste? Então, no século XX, justamente por conta desse declínio do açúcar, né? E do fortalecimento do Sudeste, né? E tudo mais, o Nordeste, durante o século XX, ele acaba sendo conhecido como a região das perdas, a região do subdesenvolvimento, a região onde a desigualdade e a pobreza cresceram muito intensamente, né? Você tem, então, uma região que era muito rica no início da colonização, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, né? E depois, no século XX, entra em declínio, né? O século XIX, século XX, entra em declínio e acaba se tornando uma região de grande desigualdade e pobreza. Desigualdade porque você tinha uma sociedade do açúcar baseada nos senhores de engenho, muito rica, e uma população pobre, negra, escrava, muito pobre. Quando esse sistema entra em declínio, você tem a saída desses senhores do engenho para outras regiões, vão investir em outra coisa, mas a população pobre ficou ali largada das traças e a região ficou abandonada, né? Você tem a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, você tem uma série de questões históricas que acabam colocando o Nordeste em segundo plano, principalmente durante o século XX, né? Esse declínio muito forte aí economicamente afeta o Nordeste muito drasticamente. Esse cenário só vai ser alterado
no final dos anos 90, quando os governos começam a investir, começam a olhar para o Nordeste de uma forma diferente, né? Fala, teve tanto potencial até agora, a população é extremamente esforçada, é um povo batalhador, tem uma história de luta, de superação, vamos investir na região para ver. E tem potencial, né? Tem clima, tem terras férteis no litoral, no agreste, tem um monte de situações que dá pra gente investir, tem minério, tem tudo, né? Só é uma região que historicamente foi perdendo significado. Então vamos investir para ver o que pode surgir dali, né? Então a partir dos anos 90, o Nordeste começa a receber investimento do governo, nos anos 2000 isso aumenta, né? Houve ali algumas coisas de corrupção entre os anos 90 e começo dos anos 2000, mas depois isso é revisto, né, melhorado, e o Nordeste começa a apresentar índices de crescimento muito interessantes a partir dos anos 2000. Né? E no século XXI, como é que ficou dividida aí, como é que ficou classificada essa questão dos setores econômicos? Né? Lembrando, vocês já viram isso, que setores econômicos são primário, secundário e terciário. O primário é a agricultura, pecuária e o extrativismo, o secundário é indústria e construção civil, e o terciário é prestação de serviços e comércio. Então, como é que está dividido aí esses setores na região Nordeste? O setor primário é pouco significativo, né? Está em torno aí de 6,5%. O setor secundário chega a 20%. Está crescendo, né? Foi menor já, mas está crescendo, chegou a 20% já do PIB regional. E o setor terciário corresponde aí a 73,5%. Por quê? Porque muito do que vem de renda do Nordeste está ligado ao turismo, e o turismo é setor terciário. Comércio e serviços, do qual o turismo faz parte, está ligado ao setor terciário, portanto é o que mais gera renda para o Nordeste, né, atualmente. Mesmo você tendo aí uma indústria crescente e uma agricultura que está concentrada no agreste e no litoral, o setor terciário acaba sendo o de maior destaque, né? E o que você tem além dessa distribuição aí mais superficial e numérica, né, quantitativa dos setores? O que se destaca no Nordeste hoje? Você tem na região do Rio São Francisco, que nasce lá em Minas Gerais, mas passa ali pelo interior da Bahia e chega até a fronteira entre Sergipe e Alagoas, você tem culturas irrigáveis, né, de frutas, né, uma região muito rica em nutrientes, em solo fértil. Então você tem regiões onde a cultura das frutas é muito valorizada e gera renda, né? Tá ligado aí ao setor primário. Criação animal, você tem criação de cabras, que é a caprinocultura, criação de ovelhas, que é a ovinocultura, criação de abelhas, né, que é a apicultura. Isso aí no Nordeste, por conta do clima, né, é muito trabalhado, e a carcinocultura, que é a criação de camarão, né? Você tem viveiros de camarão, porque lá também é cultural, muito presente em algumas regiões, principalmente no litoral nordestino, né? São os quatro setores ali, as 4 categorias de criação animal que se destacam no Nordeste: criação de cabra, criação de ovelha, criação de abelha e criação de camarão, tá certo? Outro setor também que é de grande destaque e gera muita renda para alguns estados é a mineração. Mineração de sal. Sim, sal é um mineral, né? Sal mineral, se você ler lá na embalagem, o sal ele é um mineral muito extraído, né? Mais de 80% do que é extraído de sal no Brasil vem do Rio Grande do Norte, né? É um polo extrator, produtor de sal do Brasil, né? E o petróleo também acaba tendo uma grande importância aí na mineração, né? Nos recursos minerais, nos combustíveis fósseis do Nordeste, porque lá você tem uma variação muito interessante, que você tem polos de extração de petróleo tanto no continente quanto no litoral, né? Você tem o polo de Camaçari, que é um polo continental muito importante ali do petróleo, e você tem também plataformas oceânicas que extraem petróleo no litoral nordestino, tá certo? Então, essa mercadoria, esse produto, esse minério acaba tendo uma importância comercial, financeira muito interessante ali para a economia do Nordeste, tá bom? E como eu já falei para vocês, o turismo também é a principal fonte de renda, a principal geradora
de renda da economia nordestina, porque você tem uma série de questões ali ligadas ao turismo, não só ao turismo litorâneo, mas a questão ligada à própria história da região, né, a cultura e a natureza. Ali você tem uma diversidade de contrastes naturais muito interessante, e isso é explorado no comércio, na questão turística, né, ligada ali ao terceiro setor, tá certo? Então o turismo acaba sendo uma das atividades muito fortes para o Nordeste, para a economia nordestina, tá ok? Então, outra coisa, né, a gente falou aí do primeiro setor e do terceiro setor, mas e a indústria, professor? O que tem ali de importante na indústria que vem crescendo? O senhor falou que vem crescendo ali durante o século XXI por conta dos investimentos, né, em infraestrutura, em formação de mão de obra, em criação de universidades, né, em ampliação de serviços. O que vem aparecendo aí de importante na indústria do Nordeste? Pessoal, isso aí tá na apostila de vocês, é só olhar ali no capítulo, mas eu listei aqui pra gente dar uma olhada, ó. Indústria calçadista, indústria do vestuário, indústria alimentícia, né? Essas três são indústrias básicas, né? Que sempre quando você começa a industrializar uma região, essas três categorias aí aparecem como as principais ou as iniciais. Indústria têxtil, né? De vestuário e calçado, e indústria de processamento de alimentos. Transformar a laranja em suco, transformar o tomate em polpa, né? Fazer a polpa do açaí, o óleo de dendê, o óleo de coco, né? Os produtos derivados de alimentos, né? E fabricação de calçado e roupa, são básicos. Mas além disso, as indústrias mais modernas acabaram também chegando no Nordeste. Indústria automobilística, indústria química, indústria metalúrgica, e no Nordeste tem crescido muito fortemente nos últimos anos polos tecnológicos, né? Tem se chegado ali, essa desconcentração que o Sudeste vem sofrendo acabou beneficiando o Nordeste, né? Muitas empresas de tecnologia acabam levando as suas sedes ou parte dos seus funcionários, né? Fazem matrizes ali no Nordeste, justamente para explorar a mão de obra, explorar alguns benefícios que essa região, por conta desses investimentos que tem recebido nos últimos anos, tem apresentado para o setor industrial, tá certo? Então, além da mineração de sal e de petróleo, além da criação de cabras, ovelhas, abelhas e camarão, além do turismo, a gente tem ali uma diversidade industrial no Nordeste muito grande e em crescimento, tá certo? Então, são questões aí que a gente pode destacar nessa região na atualidade, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Esse mapa tem na apostila de vocês, né? Se vocês olharem com atenção aqui para a nossa queridíssima legenda, vocês vão ver que tudo que eu falei aí, ó, atividade de turismo, a indústria, extração de sal, de petróleo, criação de camarão, criação de cabra, criação de ovelha, criação de ave, não tem de abelha, mas a gente sabe ali que é, né, segundo a apostila e segundo o conhecimento que você adquiriu aí, uma importante atividade econômica do Nordeste, tá certo? E produção agrícola. Olha aqui, nesse quadradinho aqui, o tanto de fruta, né? A gente falou que o Rio São Francisco, a borda do Rio São Francisco, é uma área de criação ou de produção de frutas. Então, olha aí o tanto de fruta que são produzidas no Nordeste, né? Bem legal. Só para vocês se ligarem, ó, o Rio São Francisco tá aqui, ó, no mapa. Olha ele aqui, ó. Então, ao redor do Rio São Francisco, se vocês olharem, tem produção de frutas, ó, fruta, né? Então, ao redor do Rio São Francisco, produção de frutas, tá certo? Pessoal, deixa eu dar uma olhada. Isso aqui é um outro mapa que eu peguei da internet, que mostra mais ou menos, é uma releitura desse mapa que eu trouxe ali da apostila, né, ó. Setor automotivo, tem um carrinho ali na Bahia. Bebidas no interior de Pernambuco, calçados no Ceará e na Bahia, né? Cana-de-açúcar ainda existe ali, ó, em Alagoas, Sergipe, Pernambuco. Fruticultura, né, acompanha o Rio São Francisco. Papel e celulose no sul da Bahia. Petroquímicos ali no litoral baiano, né, e no litoral do Rio Grande do Norte. Porto de Sauípe, uma região portuária muito importante ali em Pernambuco, né?
criação ou plantação de soja no interior, né, que na verdade é uma pressão muito forte ali na borda da Amazônia, né? A gente chama isso aí de expansão da fronteira agrícola, a soja chegando no interior do Nordeste e avançando sobre a Amazônia, né? Produção ou indústria têxtil ali, ó, no Ceará, em Pernambuco, e o turismo, que pode pegar basicamente o litoral todo, né? O litoral do Nordeste, a base da economia do litoral do Nordeste é o turismo. Tá certo, pessoal? Acho que agora acabou, né? Agora a gente vai pro capítulo 7, mas não é hoje. Pessoal, então é isso. Vou partir aqui para as considerações finais, que é o seguinte: junto com essa aula, vocês vão receber o gabarito do livro suplementar, do capítulo 6 do livro suplementar. A gente termina o capítulo 6 com essa aula, né? Essa é a segunda aula do capítulo 6. Vocês se esforcem aí, né? Deem aquela organizada no seu horário bonito para fazer esses exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar recadinhos no Clipe Escola, tá certo? Como o gabarito tá bem elaboradinho ali para vocês, acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma para responder, para corrigir as atividades, né? Com base também nos vídeos que eu já gravei. Mas se eventualmente surgir alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo sem problemas, preferencialmente pelo Clipe Escola, que é o nosso canal de comunicação, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida pode me falar, né? Se tiver dúvida nos vídeos, se tiver dúvida na apostila, não tem problema, tá bom? Mas fiquem atentos aí, agora é o principal, fiquem atentos ao cronograma que eu passei para vocês. Isso aí já tem basicamente todas as nossas aulas organizadas ao longo do trimestre, então não tem desculpa. Ah, professor, mas eu não vi a data. Meu, guarda esse cronograma, imprime ele, cola aí no seu caderno, né, e vai marcando as datas que eu passei para vocês, que isso aí é super importante para a gente manter o conteúdo em dia, as aulas atualizadas, tá bom? E para a gente não perder os prazos, tá certo? Porque isso aí foi recomendação da escola para ajudar vocês também no calendário, para a gente não ficar tão preso. Nossa, mas eu não recebi. Tá tudo lá e já tá tudo agendado também no Clipe Escola. Vocês vão receber, cada dia que tem lá marcado na agenda, vocês vão receber o aviso de que está postado e tudo mais, tá certo? Então é isso, galera. Fiquem bem, bons estudos para vocês, bom descanso logo depois, tá certo? E abraço, beijo no coração e falou. Tchau, tchau. Deixa eu desligar aqui. Falou.